Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, sejam bem-vindos à nossa aula de Introdução à Filosofia. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Joca, como todo mundo me conhece aqui no Colégio Múltiplo Ensino, e eu sou professor de História e Filosofia daqui do colégio. Então, turma, hoje eu tenho um convite especial para vocês. Nós vamos conhecer um pouco sobre a filosofia. Aliás, o título da nossa aula, como vocês já podem ter visto aí, é Conhecendo a Filosofia. Nós vamos tentar trocar uma ideia, bater um papo sobre, de fato, o que é filosofia, qual o conhecimento que esteve ligado a ela, como ela se popularizou na Grécia Antiga, e tenho certeza que todos vocês vão curtir bastante. Fica atento, pega teu caderninho, vamos começar a nossa aula. Mas antes eu tenho um aviso para dar a vocês. Turma, talvez vocês já devam ter notado aí que o chat está hoje indisponível. Nas próximas aulas que nós tivermos aqui pelo YouTube, certo? Nós vamos deixar ele disponível para vocês podem fazer sua pergunta numa boa, ok? Então, galera, vamos começar a nossa aula, tá? Vou começar aqui, vou vir para um outro cenário e nós vamos trocar uma ideia logo definindo o que é filosofia. Então, turma, vamos começar? Vem com a gente. Galera, a gente tinha conversado, né? Falamos agora há pouco que iríamos começar a nossa live falando um pouco sobre o que é filosofia. A pergunta certa a fazer é se filosofia tem uma definição exata. E isso é muito importante da gente responder aqui, dizer que a filosofia é muito mais algo que busca questionar, certo? Então a filosofia, se nós fôssemos pegar o pé da letra, né, a definição que os gregos davam a ela, certo? Que significa amor à sabedoria, isso nos leva a crer que a filosofia ela chega então para a gente como algo que está muito mais ligado ao fato de questionar, a tentar chegar a um conhecimento seguro a partir dessas perguntas, a partir desses questionamentos que são feitos ao objeto, até mesmo à fonte, tá? E isso acaba então se desenrolando em várias dessas teorias. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais nesse universo da filosofia, vamos falar sobre algo que é, digamos, tão importante quanto, algo que até precedeu a filosofia. E a gente está falando, é claro, do mito. Turma, dá uma olhadinha aqui no nosso slide. Percebe o que o mito ele representou para os gregos? Tenho certeza que todos vocês, né, já devem ter visto, já devem ter escutado falar sobre, já devem ter visto algum filme também que retrata a mitologia, certo? E a mitologia grega, como algo muito popular, né, acaba caindo também no nosso senso comum. E é importante a gente tentar definir um pouco, né, esse conhecimento que precede então a filosofia. Portanto, vamos dar uma olhadinha. É certo a gente falar que o mito em si ele vai ser muito importante para os gregos porque ele é a primeira forma de tentar explicar tudo que cerca os seres humanos. Perceba, nós falamos aqui da mitologia grega, mas é bom deixar claro, certo, que diversos povos, diversas culturas, diversas sociedades têm uma mitologia própria. Isso nos leva a crer que a mitologia ela faz parte de uma identidade, de uma construção cultural. E ao mesmo tempo, é claro, ela contribui para que haja ali, certo, uma mentalidade muito ligada à tradição também. O mito, ele tem como suas características principais, certo, algo que está ligado à fé, ligado ao divino também. Os deuses que compõem essa mitologia e a sua narrativa, de uma certa forma, conseguem interagir ali com esses seres humanos. Então, galera, preste atenção. Para os gregos, a primeira forma de tentar explicar os fenômenos naturais parte da mitologia. Então, vê como o mito ele contribui, então, até mesmo para que haja ali uma tentativa, certo, de entendimento daquilo que cercava os gregos. E isso, certo, vai ser modificado aos poucos, de maneira gradual, até chegarmos à filosofia. Só que, turma, rapidão, vamos só pegar mais algumas dessas características do mito, para depois a gente partir, então, para essa definição, ou até mesmo para a construção da filosofia. Percebe que, quando nós falamos do mito e falamos de toda a explicação que dava, né, uma explicação até mesmo mais, digamos, que haviam menos questionamentos, certo? Muito mais uma aceitação, né, daquela narrativa que era passada de maneira tradicional. E, continuando, então,
falar do mito, é bom a gente deixar bem claro aqui que esse mito, ele vai então ter uma ligação direta, se liga nisso, se liga nisso. Nós já falamos que ele tinha, vou recapitular aqui, nós já falamos que ele tinha uma ligação direta com a formação de uma identidade cultural, certo? De uma tradição também, mas como ele buscava essa explicação através dessa narrativa, é certo nós falarmos aqui que o mito buscava, através da cosmogonia, essa explicação. Ou seja, ele está tentando trazer aqui para os gregos, para a sociedade, certo? Uma tentativa de explicar todo o universo a partir dos deuses. Os fenômenos naturais, como nós havíamos falado agora há pouco. E percebe como esses fenômenos naturais, eles acabam sendo, certo? Personificados aqui. Tá? E diretamente, você tem então, a partir daí, certo? Essa ligação que se dá entre o indivíduo e o divino. Então o mito, ele se aproxima também, tá? É uma forma até mesmo, certo? Mais personalista, tá? De um senso comum, tá? Para que você tenha então essas explicações e até mesmo uma acomodação ali daqueles gregos, certo? A partir dessa narrativa que era passada para eles também. Mas é claro que quando nós falamos do mito e a sua passagem para a filosofia, a gente precisa levar em conta, né, que há ali alguns, digamos, fatores externos que contribuem até mesmo o crescimento das cidades, das polis, certo? Do comércio, ou seja, fatores que estão ligados ali ao crescimento urbano até mesmo, tá? E das relações sociais que você passa a ter, tá? Em algumas dessas cidades e estados na Grécia. Então a Grécia como um todo, tá? Ela passa por essas transformações a partir ali mais ou menos do século VI, certo? Antes de Cristo, e isso acaba contribuindo também para que você tenha a passagem de uma explicação mitológica para uma explicação que leva em consideração o logos, ou seja, a lógica para isso. E quando nós falamos em lógica, aqui estamos nos referindo à nossa razão. Nós passamos agora, os gregos passaram a desenvolver, tá? Se liga nisso. Os gregos passaram a desenvolver agora, tá? Uma tentativa de questionar aquilo, né, que era colocado para eles como quase que uma verdade absoluta, a questão do mito em si. E é a partir daí que nós começamos a falar da filosofia. Lembra quando nós falamos que a filosofia ela é composta principalmente, a sua base é composta principalmente de questionamentos? Perfeito, é justamente isso que vai ser empregado nessa transição do mito para a filosofia, ou seja, do mito para o logos. Percebe como a razão ela vai ser fundamental aqui, certo? E é justamente com essa razão que nós passamos a ver grupos de filósofos que vão surgir e vão tentar dar uma explicação daquela. Lembra que nós falamos, o mito explica a criação do universo. Um grupo de filósofos que vai tentar, a partir dessa razão, se liga nisso, a partir dessa razão, certo? Questionar e ao mesmo tempo apresentar alternativas àquela que antes você tinha nas próprias narrativas mitológicas, como a origem do universo, como o elemento primordial e até mesmo, se liga nisso, menos personalista, ou seja, menos ligada aos deuses. Não quer dizer que essa ruptura, presta bastante atenção nisso, tá, turma? Essa observação você deve levar em consideração, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Se liga nisso. Não quer dizer necessariamente que essa passagem do mito para a filosofia foi algo de uma hora para outra. Ou seja, há uma ruptura quase que imediata. Nananina não. A gente fala isso de maneira gradual. A gente enxerga essa passagem de maneira gradual. E claro, turma, os filósofos, eles vão, a partir daí, certo, contemplar a filosofia como, digamos, algo que vai, né, encaminhá-los a essas, no caso, a essas, digamos, a esses questionamentos e, consequentemente, algumas respostas que eles não conseguiam, certo, obter com o mito. Então, galera, percebe, vamos só voltar um pouquinho.
a filosofia, amor à sabedoria. Questionar, a gente só conhece questionando. A filosofia terá para si campos, né, que, digamos, serão direcionados a alguns desses estudos, a alguns desses questionamentos e, consequentemente, a construção da filosofia em campos como vocês estão vendo aqui no slide, certo? Como a moral, a ética, a estética, a política e a epistemologia, que é justamente em tentar entender como nós adquirimos um conhecimento seguro. Opa, peraí, nós estávamos falando aqui agora do mito. E nós vimos que o mito, ele tentava trazer uma forma de conhecimento, mas uma forma de conhecimento muito mais ligado ao senso comum, como nós falamos agora há pouco, e também, presta bastante atenção nisso, certo? Uma forma de conhecimento mais tradicional. Com o desenvolvimento da filosofia, isso agora, muda. A gente está vendo que esse conhecimento de fato que utiliza a razão, certo? Ele está cada vez mais, presta muita atenção nisso, ele está cada vez mais se tornando mais complexo. E se muitos até buscavam uma resposta exata para tudo que existia de fato no mundo, o estudo do ser, a ontologia, bom, calma, que isso a gente vai esperar um pouco, certo? De fato, a filosofia ela está aqui, certo? Para cada vez mais perguntar e tentar criar alternativas para que nós, certo, buscamos entender, ok? Então, turma, vamos passar agora a estudar esses primeiros filósofos. Vamos tentar entender um pouco como era a filosofia na antiguidade. Aquele primeiro grupo de filósofos que eu tinha falado para vocês, certo, que tentou a partir dali, certo, digamos, tentar trazer, né, uma certa visão acerca desse surgimento do universo. E para isso nós vamos falar aqui de um grupo de filósofos chamados de filósofos pré-socráticos. Deixa eu só mudar aqui o nosso slide para a gente poder começar, ok? Turma, vamos nessa. Então, turma, seguinte, a gente estava falando então, né, sobre como se deu o surgimento da filosofia na Grécia e como ela também se popularizou, né, principalmente aqueles fatores que contribuíram para isso, como o crescimento das cidades, né, como, por exemplo, as próprias trocas culturais, né, que aconteciam com o comércio e por aí vai. Bom, isso é importante a gente trazer aqui também, porque um desses responsáveis, né, para o surgimento, consequentemente para a popularização da filosofia na Grécia, foi um grupo de filósofos que nós vamos chamá-los aqui de filósofos pré-socráticos, certo? Percebe que a própria nomenclatura que você usa para definir esses filósofos, certo, se refere a Sócrates. É um dos filósofos que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, certo? Mas é importante também que você entenda que esses filósofos pré-socráticos, eles também eram conhecidos como filósofos da natureza. Joca, mas por que filósofos da natureza? Bom, porque um dos objetos de estudo dele eram as próprias leis, né, que circundavam eles, no caso, a própria natureza. E aí eles chamam, então, essa natureza de physis, ok? Mas lembra que a gente tinha falado da arqué, o princípio de tudo? E esse princípio tá aqui nesses filósofos pré-socráticos, vão variar de acordo com cada um desses filósofos. É por isso que a gente pode falar de alguns deles, como por exemplo Tales de Mileto, que para ele a arqué seria a água, é o princípio de tudo, certo? É o que compõe cada ser vivo, a vida está diretamente ligada à água. Então, turma, vê que interessante isso, vê como esses elementos da natureza agora, eles passam a ganhar um pouco mais, certo? Digamos, de um olhar mais racional sobre eles. Vê a transformação que existe do mito que considerava então esses elementos da natureza ligado até mesmo ao próprio divino, para agora, com a filosofia, tornar esses elementos um tanto quanto racional. E para isso nós temos dois filósofos, certo, do grupo pré-socráticos que nós vamos trabalhar um pouquinho mais hoje. São eles Heráclito e Parmênides. Gente, vamos começar a falar um pouco sobre Heráclito,
certo? Que tinha como a base da sua obra, a base da sua filosofia, o que ele chama de devir. Turma, para Heráclito, na verdade, para Heráclito, tudo, certo, estava por vir, estava em constante mudança, em constante movimento. E nós chamamos isso, essa filosofia de Heráclito, de mobilismo, certo? Ou a filosofia do devir, a filosofia de tudo que está por vir. Para Heráclito, esse movimento, certo, se baseava na oposição. Ou seja, o que é quente, em um momento estará frio, e o que é frio, em um momento estará quente. Aliás, para ele, o ser está em constante modificação. E, gente, quando eu falo em ser aqui, eu estou falando que tudo que existe está em constante mudança. E, ao mesmo tempo, o ser, ele é e não é. Como assim, Jó? Peraí, como é que o ser é e não é ao mesmo tempo? Bom, turma, para pensar comigo. Se eu estou em constante mudança, tá? Eu vou constantemente ser e deixar de ser ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui ser é e ao mesmo tempo ele não é, ele deixa de ser, porque eu estou sempre mudando, ou seja, eu estou sempre me tornando algo diferente. Ou seja, isso acaba então trazendo e compondo a filosofia mobilista, ou seja, a filosofia de Heráclito. Turma, isso é tão interessante, porque ele tem até mesmo uma frase que ilustra isso, né? Então, a gente vai até falar um pouquinho dela para você. Deixa eu dar uma lida nessa frase para que você possa entender melhor o que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Se liga aí, vê só. Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Perceba, turma, que essa frase, né, ilustra o tanto que Heráclito defende essa mudança, certo? Em que até mesmo para se entrar no rio, você não consegue entrar no mesmo rio, porque as águas já se modificaram, mas não somente elas, você também. Lembra que eu falei, a gente está em constante mudança. Então, isso é a base da filosofia de Heráclito. Já Parmênides, perceba, a gente falou que, né, seria importante a gente trazer esses 2 filósofos aqui pré-socráticos. Parmênides pensa o inverso dele. Tá? Para Parmênides, a gente vai trazer aqui, tá, algo que nós chamamos de imobilismo. Lembra que eu falei que para Heráclito o que vai aqui importar é o chamado devir, ou seja, o vir a ser. Constantemente nós estamos aqui falando em uma transformação. Para Parmênides é diferente. Se com Heráclito era o mobilismo, para Parmênides será o imobilismo. O ser é e ponto final. Ou seja, para ele, esse papo de transformação constante não existe. A gente está falando de um ser quase que eterno. Um ser constante, em que não há essa mudança. Porque o ser é e não pode não ser. Peraí, Jota. O ser é e não pode não ser? O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas mudanças, o devir, para Parmênides, não se encaixa, porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Tá? Para Parmênides, esse ser, ele precisa ser imutável. E ao mesmo tempo, para você descobri-lo e saber que ele existe, ele precisa ser, ou seja, ele é. Se o ser deixa de ser, ou seja, se transforma em não ser, ele deixa de existir. Porque para existir, ele precisa ser pensado, ele precisa ser falado, ele precisa ser expresso. E, consequentemente, presta bastante atenção nisso, e, consequentemente, certo, para que ele, de fato, seja, ele precisa, de fato, existir. Então, galera, é importante a gente destacar
como essas duas teorias, certo, contribuem para, digamos, a gênese da ontologia, do estudo do ser, que nós vamos passar a estudar um pouquinho mais, certo, com um grupo de filósofos clássicos como Sócrates, Platão, Aristóteles, e que isso vai se estender por outros períodos da filosofia. Portanto, fica com a gente, que a gente vai passar agora para o estudo de Sócrates. Turma, vem com a gente, se liga! Então, galera, como vocês podem ver, a gente vai falar agora de 3 filósofos. A gente vai falar de Sócrates, Platão, Aristóteles. Como vocês estão vendo aí no slide, certo? Agora a gente vai mudar um pouco de foco, que antes, né, nós havíamos falado sobre os filósofos da natureza, como os pré-socráticos, então, né, eles buscavam, né, esse entendimento acerca do que estava em volta deles, né, o que antes você tinha como uma explicação mitológica e passou agora para uma explicação mais racional. E com isso, a gente agora vai ver como a filosofia ela vai se importar com temas mais ligados ao homem. A gente começa a falar agora de uma filosofia antropológica, tal pelo menos de um início dessa filosofia antropológica com Sócrates, por exemplo. Percebe essa frase, gente, que Sócrates, para ele, abriu os caminhos de tudo, né? A frase do oráculo de Delfos e tudo mais, que fala sobre o conhece-te a ti mesmo. Turma, o que ele está tentando falar com isso? Na verdade, por que isso importa tanto para Sócrates? E aí, eu quero muito que vocês entendam que o conhece-te a ti mesmo contribui para que Sócrates possa buscar entender a essência do ser, ou seja, a essência do homem. E para isso, preste atenção numa coisa. Para Sócrates, a essência, o homem, de fato, seria composto por alma e corpo. Ou seja, a alma, para Sócrates, estaria ligada diretamente, presta atenção nisso, galera, que isso é importante. A alma, para Sócrates, estaria ligada à razão. Peraí, ô Joca, essa razão é a mesma que nós estávamos falando agora sobre como a filosofia ela passa a dar mais importância para essa explicação racional, para essa explicação lógica das coisas? Perfeito. Então, a alma ligada à razão e o corpo em si, né, aos sentidos, né? E tudo isso, gente, na verdade, a união dessas coisas iria contribuir, então, até mesmo para você adquirir conhecimento. Esse grupo de filósofos clássicos aqui, eles começam, certo, a sua investigação sobre temas que envolvem o homem e também uma forma de adquirir conhecimento seguro. Turma, tanto é que nós vamos ver alguns métodos que vão aqui ser pensados por esses filósofos clássicos. Já que nós estamos falando de Sócrates e essa essência ela contribui muito porque ela influencia outros grupos de filósofos também, tá? Então, o homem, corpo e alma ligado à razão, certo? O corpo ligado aos sentidos e a alma ligada à razão. Presta bastante atenção nisso, porque é a partir dessa essência, é a partir dessa noção que Sócrates, então, certo, ele busca esse conhecimento, na verdade, ele busca despertar no povo, né, despertar naqueles que o cercam o conhecimento seguro. E para isso ele cria um método. Perceba, gente, esse método dele, certo, é um método bem importante, através do diálogo que é feito, chamado de ironia maiêutica. Os questionamentos, lembra que nós falamos, a importância dos questionamentos para a filosofia aparece aqui com Sócrates. Galera, se liga nisso, certo? Como Sócrates ele vai andar por a Grécia, por Atenas como um todo, né? Pelas cidades-estados em geral, para que ele pudesse então questionar essas pessoas e nelas, certo, poder, digamos, desenrolar, né? Construir um conhecimento seguro. Lembrando, o método que nós estamos falando é o método da ironia e maiêutica, é o diálogo e é o questionamento. E é importante aqui também a gente analisar
que isso tudo partia, né, do que o próprio Sócrates, né, acabava divulgando para tudo. Que é o fato, né, que ele próprio dizia que não sabia das coisas, certo? Só sei que nada sei. E Joca, qual a importância disso? Bom, para Sócrates, certo? O mesmo quando ele, digamos, né, ele admite, né, o não saber, no caso a sua ignorância, contribui para que então ele possa buscar esse conhecimento. Buscar então sair, né, dessa falta de conhecimento em si e construí-lo, consequentemente, algo seguro, através do método que ele próprio julgava ser, certo, o caminho correto para isso. Então, galera, percebe uma coisa. Sócrates, tá, começa então a questionar sobre coisas que compõem ali, certo, a ética, né, a moral, ou seja, também coisas que envolviam o cotidiano das pessoas. Será que essas pessoas conheciam mesmo aquilo em que elas estavam inseridas, a sociedade que ela estava inserida? E isso acaba, então, através dele, influenciando o próprio pensamento grego naquele período. Percebam, nós estamos falando aqui de uma busca pelo conhecimento seguro, de uma forma de conhecer, né, do que seria, de fato, considerado como conhecimento por esses gregos. E do próprio Sócrates acaba passando para outros filósofos, como, por exemplo, Platão. Gente, Platão questiona, utiliza esse pensamento de Sócrates para desenvolver também, tá, uma teoria, algo que envolva esse conhecimento da mesma forma que nós vimos aqui, se liga, a ironia e a maiêutica do próprio Sócrates. Platão vai ter a sua própria ali, certo? Segundo Platão, presta atenção, segundo Platão, esse conhecimento, tudo aquilo que nós conhecemos, certo? Primeiro, nós temos acesso a eles através, claro, dos nossos sentidos. E turma, presta atenção, essa divisão, certo? Essa diferença agora entre a nossa razão e os nossos sentidos com Platão vai se tornar agora ainda mais importante. Por quê? A teoria das ideias de Platão, certo, contribui muito para isso. Para Platão existiam dois mundos, turma. Vê que interessante. Existiam dois mundos. O mundo das ideias e o mundo sensível. Esse mundo das ideias é onde, de fato, tudo o que nós conhecemos se fazia presente lá. Se fazia presente na forma de ideias. Se fazia presente de uma maneira imutável. Já no mundo sensível, aquele que nós temos acesso de maneira imediata através dos nossos sentidos, ele estava sempre em transformação. Então, se liga numa coisa, para que você possa ter acesso ao conhecimento seguro, presta muita atenção nisso, para que você possa ter acesso ao conhecimento seguro, é importante que você, beleza, parta dos sentidos, mas através do diálogo em si, certo, até do próprio método, por que não, do próprio método socrático, você pudesse então, certo, você poderia chegar ao conhecimento dessas ideias. E turma, isso é muito importante ser trabalhado aqui, porque a gente começa a ver aqui uma tentativa, certo, desses filósofos gregos também, de chegarem a uma certa síntese entre aquela ideia que nós vimos agora há pouco, ou melhor falando, as ideias que nós vimos agora há pouco, a filosofia, ou as filosofias que nós vimos agora há pouco, as teorias de Heráclito e de Parmênides, do que era mutável ou imutável. E perceba uma coisa, essa composição da filosofia platônica, da teoria das ideias, certo, contribui ainda mais para que ele possa trabalhar isso através das alegorias. Platão adorava fazer alegorias sobre as coisas, né? Por sinal, né, uma delas, né, ele próprio dizia que nós tínhamos acesso a esse conhecimento através daquilo que ele chama de reminiscência, ou seja, nós estávamos lembrando de tudo.
Como assim, Joca? Lembrando. Sim, lembrando. Porque para Platão, quando então chegamos à Terra, como eu falo, vai ser, né, a gente acabava tendo, né, na nossa alma uma série de ideias, ou seja, uma série de conhecimentos em si, né? Lembra o mundo das ideias que nós estamos falando aqui, o conhecimento seguro. E para que a gente pudesse ter acesso àquilo que estava na nossa alma, ou seja, as nossas ideias, lembrando, a alma aqui que eu falo, ligado à razão, para que a gente possa ter acesso a ela, a gente deveria relembrar das coisas. Galera, vê que interessante. E é legal a gente falar porque em uma dessas alegorias, o próprio Platão, né, ele se refere a algo que é bem interessante, algo até mesmo que talvez seja do conhecimento de alguns de vocês. Que isso até mesmo é empregado, né, na forma de tentar chegar a esse conhecimento seguro, que é o mito da caverna. E a gente vai tentar trazer para vocês aqui, tá, aquilo que diz, né, que fala, que conta, né, Platão no mito da caverna, na busca por esse conhecimento seguro. Tá? A gente vai trazer uma imagem, trazer para vocês aqui, tá, essa demonstração do mito da caverna. Beleza? Então, turma, dá uma olhadinha aí nessa imagem. Perceba que dentro dessa caverna você vê algumas pessoas, né, que acabam tendo acesso, né, a tudo aquilo que é representado nas sombras, né, na parede das cavernas. E aí, consequentemente, né, você vê que algumas pessoas, né, desse grupo, né, acabam conseguindo sair da caverna e acabam tendo acesso a tudo que existe de fato fora da caverna, né, aquilo que é real. E o que Platão ele busca, né, trazer a partir desse mito, a partir dessa alegoria também. Bom, é importante a gente analisar, né, aquela mesma teoria das ideias que nós havíamos falado e como nós conseguimos chegar a esse conhecimento seguro. Para Platão, né, essa primeira parte da imagem, das sombras, que essas pessoas estão tendo acesso, é o conhecimento que, digamos, aquele conhecimento que não é completo, tá? Aquele conhecimento que está só nas aparências, no mundo sensível, por exemplo. E quando esse outro grupo que consegue sair da caverna, tá? Esse outro grupo que consegue ter acesso ao lado de fora da caverna, consegue então chegar, no caso, a um conhecimento seguro, a de fato aquilo que Platão, né, considerava como algo fundamental para ele. E só para terminar então o mito que eu tinha falado, né, que eu começado a contar a história para vocês, esse grupo de pessoas acaba voltando para a caverna e tem contato com aquelas pessoas que estavam ali, né, tendo acesso apenas às sombras, às representações, então. E essas pessoas acabam não concordando, né, não aceitando o que foi contado por aquelas pessoas que acabaram saindo da caverna. E essas pessoas, então, estavam acomodadas, né, com o que era representado para elas e, consequentemente, se liga nisso, e, consequentemente, digamos, o que era passado para ela, não de maneira completa. Então, desse mito, a gente pode tirar aqui, né, o que Platão tanto defendia, que era buscar, conhecer, tá? Buscar esse conhecimento, contemplar esse conhecimento verdadeiro, tentar, né, através dessa busca por conhecimento, certo, do diálogo em si, né, que deveria ser constante, chegar a uma forma de conhecimento que fosse segura, né, tentar entender as ideias, sair do que ele chamava de doxa, que era a opinião.
e passar em si, tá? Para o conhecimento dessas ideias, desenvolver essas ideias, essa explicação racional para tal, certo? Esses questionamentos também, ok? Então, turma, isso aí, né, foi o mito da caverna de Platão. E aí a gente vai continuar falando desses clássicos, desses filósofos clássicos, tratando aqui, tá, daquele que foi um dos discípulos de Platão também. Acabou sendo influenciado um pouco pela filosofia platônica, mas em um certo momento acabou desenvolvendo a sua própria filosofia com base na busca pela essência das coisas. E é interessante a gente falar aqui de Aristóteles, como vocês vão ver agora no nosso slide. E Aristóteles, ele vem com, então, a busca por essa essência a partir da metafísica e também a partir da teoria das causas. Para Aristóteles, essa teoria de Platão, certo? Na verdade, a tentativa de Platão de dizer que você só conseguiria o conhecimento seguro, né, lá no mundo das ideias, de fato existia esse dualismo, né, para Aristóteles isso não colava muito. Tá? Para o próprio, você tinha como conseguir chegar à essência das coisas aqui na Terra. Ou seja, Aristóteles ele traz a filosofia de Platão para a Terra. É importante a gente entender isso. E para que a gente pudesse chegar ao conhecimento, né, através da metafísica, através dessa teoria, dessa filosofia de Aristóteles, a gente deveria seguir alguns caminhos. Tá? A gente vai colocar aqui na tela quais caminhos são esses, tá, que Aristóteles ele defendia na sua metafísica. Tá? No slide você pode ver como a metafísica de Aristóteles, tá, ela é composta por alguns desses caminhos. Como nós conseguimos, então, certo, conhecer as coisas, o ser, no caso, certo? E para isso nós temos, dentro da sua metafísica, a busca pelo entendimento da substância, matéria, forma, potência e ato. E também o acidente. Ô Jota, o que é cada uma desses conceitos, né? Dessa teoria de Aristóteles? Bom, vamos começar falando, certo, do ser, né? No fato, o objeto que a gente busca conhecer. E isso nós vamos chamar de substância. Então, a gente vai tentar chegar a essa substância. Perceba que tudo isso está presente na metafísica de Aristóteles. Então, para ele, a substância, ela tem ali uma matéria e uma forma. Ou seja, a matéria é o que compõe esse objeto. Lembrando, a matéria é o que compõe o objeto. E esse objeto, se liga nisso, a substância é aquilo que vai receber predicados, características como um todo. A matéria é aquilo que compõe. Mas, perceba, além da matéria, nós temos a forma. Aliás, todo objeto tem uma forma. E como é que nós vamos chegar até essa forma? Bom, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é importante aqui entender que todo objeto tem matéria e forma. Portanto, está presente no que Aristóteles então chama aqui de metafísica. Mas, se liga numa coisa. Além da matéria e da forma, nós temos potência e ato. Para Aristóteles, tudo está em constante mudança, em constante movimento. Espera aí, vamos dar uma pausa aqui. E vamos tentar entender onde, ou pelo menos lembrar aqui, onde nós falamos dessa movimentação. Bom, tudo se movimenta, tudo está se transformando. Opa, peraí, a gente falou de Heráclito. Percebe como Aristóteles ele traz aquilo que Heráclito chamou de devir. E aqui ele aplica nessa potência. Por quê? Para Aristóteles, tudo dentro de si tem, tá,
uma potência que acaba contribuindo para que haja uma transformação nessa substância em alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Imagina uma semente, tá? Uma semente. Essa semente, ela pode se transformar em árvore. Essa árvore, consequentemente, certo? Ela pode se transformar, ela tem uma potência em si, que ela pode se transformar em diversos utensílios de madeira. Seja uma cadeira, seja uma mesa, enfim. Ela tem potência para se transformar em alguma coisa. E perceba, gente, essa potência que Aristóteles fala é aquilo que se adequa à substância. Por exemplo, vamos dar aqui e pegar um exemplo mais absurdo que seja. Imagina, por exemplo, a água pode se transformar em alguma coisa que tenha a ver com fogo? Provavelmente não. Então, a potência para ela, né, de fato, não permite transformá-la em algo que seja totalmente diferente dela. Por isso que nós pegamos como exemplo a questão da semente, que se transforma em árvore, que se transforma em algo que pode, certo, ser um utensílio de madeira. Mas vamos lá, nós já falamos de substância, o objeto, a matéria que compõe ele, a forma desse objeto, mas turma, calma, falamos da potência agora há pouco, presta atenção, a gente vai falar de ato. E Jota, o que é ato? Bom, gente, o ato é a substância na sua forma atual, certo? Então, é esse objeto atualizado. Percebe? Potência muda. O ato é o ser naquele momento, é o objeto naquele momento, certo? E por último, nós temos o acidente. Bom, turma, esse talvez seja o mais fácil de você entender. O acidente tem a ver com as características, certo? O tamanho, por exemplo, tá, da substância, até mesmo da matéria que vai transformar, certo, essa substância em algo, ou até mesmo a própria substância. Tá bom? Então percebe, nós falamos aqui na metafísica de Aristóteles da substância, nós falamos da matéria, nós falamos da forma, nós falamos da potência, do ato e do acidente. Mas para que essa substância ela possa ter essa forma, digamos, o que será que causa isso? Bom, como vocês podem ver no slide, né, a gente vai ampliar aqui o slide, certo? Nós vamos ver que para Aristóteles tudo tem uma causa, certo? E tudo acaba então se, digamos, transformando em algo, tá? E é causado por alguma coisa, tá bom? Isso é o que a gente chama então de teoria das causas, ou a causalidade de Aristóteles, tá? E para isso, vamos dar uma olhadinha no nosso slide, certo? Para isso, Aristóteles tenta explicar essas causas dividindo ela em 4, como por exemplo, a causa formal, material, eficiente e final. Turma, para a gente poder entender isso, é legal que a gente possa fazer a pergunta sobre o objeto. Por exemplo, a causa formal, tá? A causa formal é o que é o objeto, né? No caso, o objeto em si, a forma dele, o que seria esse objeto, tá? A causa material, né, é do que esse material, do que esse objeto ele é feito. A causa eficiente é aquilo que causa no objeto a sua forma. Ou seja, a pergunta certa a se fazer é: quem fez aquilo? E por último, talvez o mais importante aqui de Aristóteles é a causa final. Para Aristóteles, e preste atenção nisso, que a gente vai falar um pouco mais dessa finalidade da filosofia medieval, para Aristóteles, tudo que existe tem uma finalidade. E turma, vamos pegar um exemplo aqui, né, bem legal. Imagina uma cadeira, sei, material em si, uma madeira, certo? Uma cadeira de madeira. Vamos tentar aplicar a teoria das causas de Aristóteles nela. Tá? Para isso,
preste atenção. Vamos de uma por uma. Novamente, vamos colocar o nosso slide para a gente ver quais são essas causas. Tá? Lembrando, de acordo com a teoria das causas de Aristóteles. E, como um exemplo que nós estamos falando, que é a cadeira. Bom, a causa formal, o que é? Bom, é a cadeira em si. É a forma que ela tem. A causa material. Bom, a causa material é do que ela é feita. Se nós falamos que era uma cadeira de madeira, certo? A matéria em si, que nós estamos falando, é a madeira. Bom, você tem uma causa eficiente. É quem fez essa madeira. Ok? E por último, é a causa final. É para o que serve essa madeira. Essa cadeira. Então, galera, isso é o que compõe, então, a filosofia de Aristóteles, a busca pelo ser, né? Pelo entendimento ou conhecimento que se tem do ser. Por isso, a gente acaba, então, vendo como esses filósofos clássicos, eles pautaram a sua filosofia, certo? Na tentativa de buscar o entendimento acerca do homem, do ser, tá? E de tudo que cercava eles também, trazendo a sua investigação, né? Direcionando, melhor falando, a sua investigação para as coisas, então, que os cercavam. E saindo, preste atenção, saindo um pouco mais daquela busca por entender a natureza, como é o caso dos pré-socráticos que falamos agora há pouco, e tentando aplicar algumas teorias, como por exemplo a de Heráclito e Parmênides, tá? No estudo ontológico, que é o estudo do ser. Perfeito? Então, galera, vamos agora falar um pouco sobre os filósofos medievais. Vamos falar de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vamos com a gente? Então, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre os filósofos medievais. Perceba, se a gente fosse levar um pouco para a história, a gente entenderia um pouco que essa filosofia medieval ela vai sofrer uma grande influência do cristianismo, até por conta ali, da Europa Ocidental, o predomínio da Igreja Católica naquele momento. E isso também acaba afetando, tá, essa filosofia e ela acaba sendo desenvolvida por filósofos ligados à própria Igreja Católica, pessoas de dentro da Igreja Católica. Por isso que, como nós havíamos falado agora há pouco, a gente vai falar de dois desses filósofos que são muito importantes, como Agostinho, de Hipona, ou Santo Agostinho, e São Tomás de Aquino. Esses dois eles vão tentar conciliar nas suas obras a fé e a razão. E turma, vamos começar aqui falando um pouco sobre Santo Agostinho. Para Agostinho, ali principalmente na Antiguidade Tardia, a gente começa a ver um movimento filosófico chamado de patrística. Tá? E essa patrística, ela vai tentar, logo de cara, conciliar a fé e a razão, como nós havíamos falado agora há pouco. Portanto, se liga numa coisa. Como é que essas filosofias, no caso, eu falo aqui tanto de Agostinho quanto do próprio Aquino, como é que as obras deles conciliavam, então, essa fé e a razão? Como é que o homem conseguia conhecer? E para isso a gente precisa só falar um pouco mais sobre a antropologia, porque para Agostinho, o homem que teria sido ali feito de fato por Deus, foi feito à sua imagem e semelhança, mas não de maneira perfeita, de fato o homem não era perfeito, ele era imperfeito, perfeito somente Deus. Bom, então como é que ele conseguia conhecer? Será que ele conseguia ter acesso a esse conhecimento total? Gente, essa pergunta é muito importante. E aí, vem pra cá, tenta dar uma olhadinha comigo aqui. Esse questionamento que era feito pelo próprio Agostinho, certo? Estava ligado, principalmente, presta bastante atenção, estava ligado, principalmente a uma tentativa da própria Igreja Católica de dizer que a fé estava acima da razão. O homem, ele questiona, é um questionamento,
tá? Que é muito natural dele. Ele está querendo conhecer tudo. Tá? E de fato, ele consegue chegar a algumas verdades, mas não a verdade absoluta. Tá? Essa verdade, ela só era possível com o auxílio da fé. Né? Na verdade, quando Deus fez o homem, ele dotou o homem de razão e dentro dele colocou o conhecimento. Gente, eu acabei de falar algo que é muito importante para vocês não se esquecerem. Tá? Eu tinha dito a vocês que a fé, ela está acima da razão para Agostinho. Tá? Porque somente a partir, né, da fé que nós podemos, né, segundo o próprio Agostinho, que nós podemos chegar àquelas verdades que a razão não consegue explicar. E turma, isso é muito importante, até mesmo para aquele período, para o contexto em que essa filosofia estava sendo desenvolvida, com uma tentativa de basear, de formar ali a doutrina católica. Tá? E isso é muito importante, porque se liga nisso, essa fé auxilia a razão, então, na tentativa de adquirir um conhecimento seguro. Você tem acesso a partir da razão para conseguir conhecer todas as coisas, mas só unindo a fé, e aí vem a teoria da iluminação, só a partir da fé que nós, então, conseguimos adquirir um conhecimento seguro. Fé e razão aqui. Tá certo? Então, galera, isso é muito importante. Tá? Agostinho ele vai desenvolver isso também, e isso vai influenciar como um todo, tá, o pensamento, a mentalidade medieval, até que nós chegamos, então, certo, num período ali da Baixa Idade Média, em que mais um movimento ligado ao cristianismo, ao catolicismo, que vai tentar relacionar fé e razão, desenvolver uma filosofia cristã para aquele período. Só a título de informação, você tinha Santo Agostinho sendo muito influenciado pela obra de Platão, ou pelo neoplatonismo. Mas esse novo movimento que nós vamos falar agora, que é a escolástica, vai ser muito mais influenciado pela obra de Aristóteles. E daqui nós vamos falar de um outro filósofo medieval, de um outro filósofo ligado ao cristianismo. Nós vamos falar, certo, de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vem então com a escolástica, que da mesma forma como nós vimos agora há pouco com Santo Agostinho, ele vai tentar unir fé e razão, mas para, a partir da razão, tentar explicar a existência de Deus. Galera, vê agora, rapidão, se liga numa coisa. Vê como esses filósofos, eles vão direcionar, preste atenção nisso, eles vão direcionar aquilo que eles têm como questionamento, aquilo que eles vão agora tentar descobrir, de fato, ou tentar explicar, melhor falando, é a existência de Deus e como o homem ele deveria estar ligado, ou estaria ligado, melhor falando, a Deus. Portanto, vamos dar uma olhadinha que uma dessas teorias que ele cria, né, é a chamada teoria das 5 vias. E a partir dessas 5 vias é que o próprio Tomás de Aquino, tá, tentou explicar Deus. Se liga aí, nós vamos falar de 5 vias. Bom, turma, então, essas 5 vias para Tomás de Aquino é uma tentativa, né, de explicar a existência de Deus. Tá? Para isso, a gente tem, então, a primeira via, que é o primeiro motor, né, que é uma tentativa de explicar que tudo está em movimento, certo? E essa movimentação é gerada por um primeiro motor, que não foi gerado por nada, ou seja, que é imóvel e que é o causador de todo o movimento que existe.
E esse primeiro motor, o próprio Aquino relaciona com Deus, ele diz que é Deus. Tá? E partindo para a segunda via, que tem uma grande ligação, né, no caso, que é a via da causa eficiente, que ele diz que não existe uma causa sem efeito. E levando em consideração isso, né, na verdade, tudo é um movimento, tudo é de fato um efeito, é causado por algo. E existe aquele que não foi causado, na verdade, que não é um efeito, mas que gera, né, toda essa causa e efeito. E para isso, essa primeira causa, digamos assim, é Deus. Já na nossa terceira via, nós temos a via do contingente e necessário. Isso é muito interessante, galera. Presta atenção, porque quando nós falamos em contingente necessário, talvez é só a gente pensar, bom, por que todas essas coisas existem? Por que tudo que nos cerca, ou até mesmo o ser humano existe? Né? O contingente, né, ou até mesmo o necessário em si, certo? É pensarmos da seguinte forma, tudo que existe presta bastante atenção nisso, certo? Tudo que existe foi gerado por uma força e, consequentemente, se liga numa coisa aí. Se liga numa coisa aí, certo? Tudo que existe, todo contingente, certo? Para que pudesse existir, foi necessário uma força para tal. E essa força que gerou, então, todo esse contingente foi Deus. Tá? E os dois últimos, nós temos, então, a via, né, que se refere aos graus de perfeição. Essa via, turma, é bem importante porque Aquino, ele faz, né, ele elenca, certo? Os seres como um todo, né, os seres vivos como um todo, até mesmo os seres divinos. E ele acaba colocando tudo isso numa espécie de ranking para poder dizer, né, de acordo com os graus de perfeição de cada um desses seres também. Lembrando que o grau de perfeição maior é Deus. E por último, nós temos ali, né, a via da finalidade do ser ou do governo das coisas. E aí, galera, lembra que nós havíamos falado no comecinho da nossa apresentação sobre os filósofos medievais que Aquino se influencia pela obra de Aristóteles? Legal. Aqui é importante porque quando nós havíamos falado agora há pouco sobre Aristóteles, vimos que para ele tudo tem uma finalidade e para Aquino também. Na verdade, todos os seres têm uma finalidade. E turma, presta atenção porque para que esses seres possam então ter essa finalidade, cada uma dessa finalidade, certo, foi dada por Deus a eles. Então é Deus quem governa todos esses seres, a ponto então de atribuir uma finalidade para cada um deles. Beleza, galera? Agora vamos voltar aqui para a gente poder então resumir como essa filosofia medieval, certo, utilizou da razão então ligada diretamente à religião e à fé para poder explicar, né, tudo o que seria como um dogma, como uma doutrina cristã, certo? Que era, então, a principal, né, força que você tinha ali no medievo. Beleza, galera? Essa é a filosofia medieval. E a gente vai ver como, aos poucos, o foco da filosofia vai mudando. A gente acaba vendo que essa filosofia, que era tão teórica, né, até agora há pouco, vai se tornando cada vez mais prática na transição que você tem do medievo para a Idade Moderna. E agora nós vamos falar de dois grupos de filósofos, que são os racionalistas e os empiristas. Portanto, vem com a gente, vamos dar uma olhadinha então nesse primeiro grupo de filósofos. Vamos falar sobre os racionalistas. Galera, se liga numa coisa. Então, galera, seguinte, vamos falar um pouco sobre esses filósofos modernistas, vamos falar um pouco sobre o racionalismo. E turma, o racionalismo aqui a gente vai falar, né, desse expoente
maior do racionalismo, como vocês estão vendo aí, que é René Descartes. Galera, muito importante a gente falar de Descartes aqui, tá? Porque ele vai tentar criar, né, também um método seguro, né? E eu mesmo dizia que o ser, ele, por ser dotado de razão, consegue adquirir um conhecimento seguro e, por vezes, até mesmo irrefutável. Turma, tudo isso por meio da razão. E é interessante a gente falar, né, que Descartes ele já defendia isso, já defendia o pensar, né, o racionalismo em si, tudo que seria desenvolvido na razão, dizendo sempre que é importante questionar tudo. Tudo deveria ser questionado. Mas não um questionamento como um questionamento cético até, certo? Sem que haja objetivo. Aqui nós falamos de um racionalismo, de uma razão, de um questionamento metódico. E é o que ele chamava de dúvida metódica, que iria abrir os caminhos da razão. Lembrando, quero deixar uma observação para vocês, quando nós falamos em razão aqui, o próprio Descartes considerava então que o homem, que o ser humano, certo? Ele era formado daquela mesma forma que nós falamos da essência em si, certo? Por res cogito em si, que era a razão, e resistência, que era o nosso corpo. Nosso corpo que estaria então sujeito às leis físicas, né? Que então, certo, e estava, né, acabava circundando todos nós. Então, galera, isso é muito importante, isso é muito legal da gente poder entender também, porque para Descartes que o foco em si vai ser na nossa razão, porque essa dúvida, certo, acabou gerando em Descartes um certo, digamos, um encaminhamento para que ele pudesse dizer o seguinte: olha, eu devo duvidar de tudo mesmo, certo? Só que essa dúvida, tá? Ela é importante ser colocada até mesmo na nossa existência. Bom, será que eu de fato existo? Bom, esse questionamento para o próprio Descartes ele é fundamental, porque ele chega à conclusão, certo, que para ele existir, ou no caso, o fato dele existir é o fato dele conseguir duvidar e pensar isso ao mesmo tempo. Tá? Então ele chega à conclusão de que se ele pensa, ou seja, se eu penso, logo existo. E ele começa então a tentar organizar esse pensamento, certo? E para isso ele acaba criando, tá, e elencando ao mesmo tempo, certo, uma série de ideias que ele vai dividir aqui, né, em ideias em ideias inatas, ideias fictícias e adventícias. Cada uma dessas ideias, certo, está ligada a um grupo daquilo que nós temos acesso, como, por exemplo, o grupo de ideias adventícias, que são aquelas ideias que nós, certo? Se liga nisso, turma. Aliás, volta aqui. Vamos tentar aqui entender um pouquinho. Vamos tentar entender um pouquinho o que são essas ideias adventícias. Percebe que nós estamos falando aqui, certo, de um segmento da filosofia que utiliza a razão para chegar a esse conhecimento. Mas a gente acaba aqui encontrando um dilema entre a razão e os sentidos. Perceba, razão, res cogito, e os sentidos que estavam, segundo o próprio Descartes, ligados às leis físicas. Então, qual seria um método seguro? Será que era através dos sentidos ou da razão? Bom, Descartes, ele não... Se liga numa coisa aqui, tá, gente? Ele não joga fora, ele não descarta a razão. Desculpe, perdão. Os sentidos. Né? Ele não descarta os sentidos, mas a razão, para ele, certo, é de fato onde você consegue esse conhecimento. Os sentidos conseguem ali, né, uma coisa ou outra, mas esses sentidos, eles estão aqui muito mais ligados a um grupo de ideias que não é totalmente seguro. E ele acaba, então, colocando o que nós conseguimos adquirir com sentidos no campo das ideias adventícias. Mas, perceba, além das adventícias, nós temos também as fictícias.
E essas fictícias, elas também são muito importantes, porque é aquilo que nós criamos, certo? São ideias que vêm da razão humana também, e até mesmo do que o homem conseguiu adquirir com os sentidos, certo? Como, por exemplo, aqui nós podemos pegar o mito, certo? Que Descartes acaba colocando, então, certo? Nesse grupo de ideias fictícias. Mas, para a gente finalizar esse grupo de ideias, nós vamos ter também ali as ideias inatas, e essas sim são muito importantes, tá? Porque essas ideias inatas, segundo Descartes, já nascem, nós, no caso, certo? Já nascemos com essas ideias. Elas já fazem parte, certo? Do nosso consciente sempre, sempre, sempre. E isso é importante, porque Descartes, ele coloca no grupo dessas ideias inatas, certo? Algumas ciências, como por exemplo a própria matemática em si, e até mesmo a ideia de Deus. E galera, percebe como Descartes está tentando organizar esses pensamentos. E essa organização, o próprio diz que é fundamental para que para que as nossas ideias acabem não ficando ali meio que desorganizadas. E para que elas pudessem, encontrar um caminho seguro a tal, ele cria então um método. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha lá no slide, certo? Nas etapas desse método cartesiano, certo? A gente vai tentar entender, aqui eu vou colocar um exemplo para vocês, tá? A gente vai tentar entender como cada uma dessas etapas do método cartesiano, certo, contribui para confirmar aquilo que ele fala de acordo com o racionalismo, com o uso da razão. Portanto, preste atenção, o método cartesiano é dividido em evidência, análise, síntese e controle. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente falou da matemática em si, que era algo muito utilizado por Descartes, e a gente pode pegar, por exemplo, aqui, os números. Para Descartes, os números não passam de representações. E essas representações que acabam se encontrando na nossa mente, na nossa razão. Tá? E para isso, eu vou utilizar um exemplo de uma expressão matemática. Tá? Imagina que você tem, então, um conhecimento seguro a partir da matemática. E a gente começa esse método cartesiano falando da evidência, que é começar pelo que é absolutamente evidente. Ou seja, vamos pegar a matemática, vamos pegar uma expressão. Passando para essa segunda etapa, nós chegamos então na análise. Essa análise é algo que vocês, turma, geralmente, quando vocês vão ali, certo, realizar, chegar à conclusão de uma expressão matemática, você acaba dividindo ele, certo? Acaba dividindo essa expressão em partes menores, para que vocês consigam, e aí passando para essa terceira etapa, certo? Consiga resolver essas partes que são mais fáceis e, consequentemente, chegar a esse resultado. E esse resultado, segundo a quarta etapa do método cartesiano, é fundamental que seja revisado, para que a gente possa ter a certeza que tudo aquilo que nós construímos foi, de fato, ali assegurado, ou seja, confirmado. Ok? Então, turma, isso daqui que nós vimos, tá? É muito importante para a gente poder entender como, a partir da Idade Moderna, a ciência, na verdade, todas as ciências, certo? Elas acabam ganhando uma nova roupagem. Ela acaba agora sendo direcionada, preste atenção, direcionada, certo? A partir desses métodos para algo mais prático. E a gente vai ver isso, se liga nisso agora, para a gente finalizar. A gente vai ver isso agora com um grupo de filósofos, certo? Que nós vamos chamá-los aqui de empiristas. Vamos dar uma olhadinha, vamos passar o slide para a gente poder ter uma certeza aqui dos empiristas. Se liga nisso aí, galera. Pessoal, eu tinha dito a vocês que a filosofia agora, ela está se tornando cada vez mais prática. E com esse grupo de filósofos empiristas, a gente começa a ver que vai haver uma transição aqui.
daquilo que era o racionalismo defendido por Descartes, para o empirismo agora. Lembra que nós falamos, o conhecimento para Descartes era processado na mente, na razão. Com o empirismo, cada vez mais será aqui, ó, presta atenção, cada vez mais será levado em consideração aqui a experiência sensível, certo? E os nossos, no caso, sentidos, ganham uma importância ainda maior. E isso se concretiza na ciência. O próprio Francis Bacon, preste atenção nisso aí, que é um dos precursores ali do empirismo, certo? Defende a filosofia mais prática, voltada para a ciência em si, na busca pelo conhecimento através da ciência, através de um método seguro. E esse método, nós vamos estar falando aqui de um método indutivo baconiano. E galera, o próprio Francis Bacon criticava essa filosofia que era tão contemplativa. Né? E ele busca, então, trazer essa filosofia cada vez mais para o campo da ciência prática. O empirismo é isso, você está induzindo a experiência. E esse empirismo, certo? Ou melhor falando, essa filosofia baconiana ligada à ciência, diretamente à ciência, certo? Ou tem ali, né, como um dos seus principais resultados, o método indutivo baconiano. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o slide para a gente ver quais são as etapas desse método baconiano. Vamos embora, vamos dar uma olhadinha aqui, galera, porque esse método baconiano é algo que, para muitos de vocês, certo, vocês podem até já ter tido acesso a ele através do método científico como um todo, certo? É algo que vai influenciar muito, mas muito mesmo o fazer ciência, tá? E aí se liga numa coisa, esse método baconiano, ele tem algumas dessas etapas. Por exemplo, a primeira etapa, que é a observação rigorosa dos fenômenos, certo? Eu estou induzindo esse fenômeno a acontecer e, ao mesmo tempo, eu estou aqui, ó, observando esses fenômenos, certo? A segunda etapa desse método, certo? É a organização racional daquilo que foi observado. Bom, se eu estou observando, então, aquilo que está acontecendo, eu estou induzindo, eu estou observando, eu estou anotando ponto por ponto daquilo que eu, certo, observei. Depois, na nossa terceira etapa, nós vamos formular essas hipóteses. Mas, galera, vamos lá. Será que essas hipóteses, elas são, ali, uma verdade absoluta? Será que essas hipóteses, elas não podem ser refutadas? Galera, vem comigo, vamos voltar. Daqui a pouco a gente vê essa última etapa. Certo? Porque é importante ser destacado como esses empiristas, e mais precisamente Francis Bacon, certo? Vão ali afirmar que não existe nada que não possa ser refutado. Ou seja, que não existe nada que não possa ali, certo? Dar vez a uma nova, preste atenção nisso, a um novo conhecimento, a uma nova descoberta. Aliás, o próprio Francis Bacon defendia que isso deveria acontecer. Certo? Que você acabava, então, certo? Tendo novos conhecimentos sendo ali formulados, na verdade, novas descobertas que acabavam, então, por contribuir para a ciência, para contribuir como um todo. Turma, sempre que algo vinha à tona, isso deveria ser, ou pelo menos tentar ali ser refutado, certo? Para que aí, consequentemente, a gente tenha novas descobertas e, consequentemente, certo? Nós temos ali, certo? Uma ciência cada vez mais forte. Beleza? Então essa última etapa, melhor falando, certo, do método indutivo baconiano, certo, está ligada diretamente ao fato da gente sempre colocar isso em prática para que, no caso, possa ser ou não confirmado, ok? Mas calma lá. A gente tem ainda, certo, o que o próprio Francis Bacon chamou de ídolos, algo que, digamos, ligado também até a nossa mente, que poderia, preste atenção nisso, que poderia atrapalhar, certo? Empecilhos que poderiam ali, certo? Atrapalhar o desenvolvimento desse método. Portanto, vamos dar uma olhadinha nisso que ele chamou de ídolos. Vamos dar uma olhadinha no nosso slide para a gente ver, né, quais os tipos de ídolo que o próprio Francis Bacon,
certo, afirmou existir. Nós vamos dividir aqui em 4 ídolos, certo? O primeiro deles é o ídolo da tribo, o segundo é o ídolo da caverna, o terceiro é o ídolo do foro ou mercado e o último é o do teatro. Perceba, gente, o primeiro nós estamos falando aqui de confusão da natureza. Joca, que danado é isso? Seguinte, confusão da natureza, Francis Bacon afirmava que é da natureza humana querer simplificar tudo, sem que necessariamente você tivesse uma certeza daquilo, cientificamente falando, tá, gente? Cientificamente falando. Tá? Então, é como se, por acomodação, a gente acabava simplificando as coisas e não chegando a digamos, a um conhecimento seguro por pura acomodação, pela natureza humana, que é de simplificar. Tá certo? Segundo, o ídolo da caverna. Esse empecilho, gente, é muito interessante. Por quê? Porque Francis Bacon falava que, por gosto pessoal, ou até pela própria acomodação, que a gente acabava falando aqui, tá certo? Pelo gosto pessoal, as pessoas não, digamos, direcionavam então a essa busca por conhecimento. Pura e simplesmente por não querer. Simplesmente pelo seu gosto, certo? Pela sua vontade. Bate com aquilo que nós falamos da acomodação agora há pouco. Ser da natureza humana é isso. Mas, detalhe, uma coisa que é importante. Percebe aqui que nós falamos de ídolo da caverna. Ô, Joca, será que isso tem alguma coisa a ver com o que nós vimos do mito da caverna de Platão? Gente, tem tudo a ver. Lembra daquela galera que estava, certo, olhando para as sombras e ali elas não quiseram saber de mais nada daquelas pessoas que conseguiram sair da caverna e conseguiram voltar. Aquelas pessoas estavam acomodadas com aquela representação que estavam sendo mostradas para ela. Então aqui tem tudo a ver. Percebe, gente, como esse ídolo da caverna é importante. Tá? A gente tem o terceiro ponto aqui, que é o terceiro ídolo que nós temos aqui, que é o ídolo do foro, que é uma linguagem específica que deveria ser utilizada, então, certo, nesse método científico do próprio Bacon. Tá certo? E por último, nós temos o ídolo, lá vai eu falar de mito aqui, gente, por favor. O ídolo do teatro. Galera, esse ídolo do teatro tem muito a ver com a questão, ou as questões que eram colocadas ali por filósofos anteriores ao próprio Bacon. Certo? Por filósofos anteriores ao próprio Bacon, em que as suas filosofias, o seu desenvolvimento era ou não considerado como verdades absolutas. E o próprio Bacon falava, opa, calma lá, isso é apenas uma opinião. Na verdade, isso é apenas uma forma de descrever aquilo que esses filósofos consideravam como certo, mas não podem ser considerados como verdades absolutas. Beleza, galera? Então, turma, seguinte, para a gente finalizar aqui a nossa aula, eu quero só trazer mais uma informação para vocês. Por exemplo, do próprio John Locke, que é um outro empirista também que é muito famoso e muito importante. Nós acabamos de ver aqui, certo? Opa, aqui Francis Bacon. E nós vimos como ele desenvolve o seu método e, ao mesmo tempo, ele coloca coisas ali que poderiam atrapalhar no desenvolvimento científico. Mas, como nós falamos no começo e demos a definição desses grupos, desse grupo específico de filósofos, que é o empirismo, certo? Nós vimos que John Locke, ele é um dos empiristas que defende isso ativamente, ou seja, o próprio chega aqui a afirmar que todos nós nascemos como uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco. Mas, seguinte, nós falamos que esses empiristas, eles tinham ali, certo, pelo menos eles consideravam isso, que através das nossas experiências sensoriais, certo, nós construiríamos ali o nosso conhecimento. E aqui está muito evidente, porque, como o próprio John Locke diz, nós nascemos como uma folha de papel em branco, imagina. E tudo o que estava sendo escrito ali era, ou, no caso, continua sendo, as nossas experiências. E a partir daí, nós conseguimos construir o nosso conhecimento com base nas nossas experiências. Galera, seguinte, terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, curte, compartilha. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza, nós no Colégio Múltiplo Ensino, certo? Estamos aqui sempre promovendo essas aulas para levar para vocês, certo, todo esse conhecimento. Galera, seguinte,
Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ficar até o final aí. A gente se vê então numa próxima oportunidade, beleza? Galera, muito obrigado por tudo e valeu. Tchau, tchau, até uma próxima. Tchau, galera, valeu!